Olá, tudo bem? Como eu vou entrar numa segunda parte aqui do meu trabalho, eu queria relembrar algumas coisas. Nós vamos entrar com o 8º vídeo e eu acho que precisamos relembrar o processo todo. A Bíblia que eu costumo usar, a que eu prefiro para os meus estudos, ela está remontada pela editora dessa maneira aqui. Então nós temos o texto de Lucas e as anotações da editora e a remontagem que a editora fez. Por que o meu canal eu intitulei Eu, a Bíblia e a Tesoura? O que eu fiz? Eu tenho aprendido que o recorte que você faz para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ele é fundamental. Se você fizer o recorte errado, você interpreta errado. Então eu fiz o seguinte, eu remontei, eu peguei a minha tesoura e recortei uma cópia da minha Bíblia, tentando deixar o mais Lucas possível. E eu descobri que Lucas capítulo 15, versículo 1, começa uma conversa de Jesus que vai até o capítulo 17, versículo 10. E a minha remontagem ficou desta maneira. Eu tenho aqui um mapa que eu fiz da conversa toda. Capítulo 15, versículo 1, Jesus está recebendo publicanos e pecadores que vieram para ouvi-lo. E os fariseus e escribas, os religiosos, veem aquela aproximação e Jesus recebendo aquele pessoal e eles recriminam a atitude de Jesus. E com esta questão levantada, surge essa conversa que vai até capítulo 17, versículo 10 de Lucas. E está dividido em 5 partes. Jesus se dirige aos religiosos, contando para eles 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do pai que tinha 2 filhos, um que foi embora de casa e um que ficou em casa. Nós vimos esta parte. Hoje nós vamos ver, ou neste 8º vídeo, nós vamos ver a parábola do administrador infiel, que é esta parte, Jesus falando com os discípulos. Então, esta conversa, a parábola do administrador infiel, ela faz parte desta conversa toda. Nós não podemos nos esquecer disso, senão a interpretação não sai correta. Além disto, essa conversa toda, ela faz parte da história da revelação bíblica inteira. Nós temos que ter essa informação sempre em mente para interpretar só esse pedaço corretamente. O que nós vamos fazer nesse 8º vídeo, ou a partir desse 8º vídeo? Nós vamos destacar essa parte da conversa e vamos mostrar a interpretação dessa parábola do mordomo, do administrador infiel. Como é uma parábola um pouco menos conhecida, eu pretendo lê-la, o que eu não fiz nos outros vídeos. Eu vou ler esta parábola do administrador infiel e dar algumas sugestões, algumas interpretações que eu fiz fazendo todo esse trabalho. E isto a gente vai ver logo após a vinheta, ok? Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha.
Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Coração mercenário, administrador infiel. Mais uma parábola contada sobre os religiosos para tratar deles, porém dirigida aos discípulos. Por quê? Porque Jesus estava anunciando a troca dos administradores das riquezas do homem rico, que é o Pai. Ora, quem eram os fariseus e os escribas, senão os líderes dos judeus, até então o povo de Deus, o dono de todas as riquezas, o qual, desde os primórdios de sua revelação, fez de Israel a nação iluminada para iluminar todas as nações do mundo. Logo, os filhos da luz eram os religiosos, que àquela altura estavam se negando a cumprir a missão a eles delegada, que era a de fazer amigos de todos os lugares do mundo. Ora, qual era, desde Abraão, cerca de 1800 anos antes de Cristo, o plano de Deus? Era abençoar a família de Abraão e a nação abençoada que eles gerariam, para que através deles todas as famílias da terra fossem da mesma maneira abençoadas. Ou, em outras palavras, Israel, a tal nação, deveria fazer amigos de todos os lugares do mundo, distribuindo a todos os recursos abundantes da infinita misericórdia de Deus, o amoroso Pai de todos, o homem rico da parábola. Àquela altura, os religiosos, os fariseus e escribas, líderes dos judeus, não só estavam com seus corações contrários ao do Pai, como mostrado nas 3 parábolas anteriores, como também estavam com eles endurecidos, mercenários, servidores das riquezas e não do Senhor, o verdadeiro dono de tudo. Com seus corações mercenários, os religiosos àquela altura, ao invés de administrar direito os abundantes recursos do Senhor, estavam, como ilustrado na parábola, defraudando, dissipando as riquezas a eles recomendadas, tanto quanto o filho que hoje chamamos de pródigo tinha feito nas parábolas anteriores. Portanto, os religiosos, filhos da luz, são considerados por Jesus administradores infiéis. Jesus estava com esta 4ª parábola dizendo que eles seriam demitidos,
que eles não seriam mais os administradores das coisas de Deus. Contando aos seus discípulos esta quarta parábola sobre os religiosos e acrescentando logo em seguida suas recomendações a eles, Jesus estava preparando-os para substituírem os fariseus e os escribas, velhos e corrompidos administradores das riquezas do Pai, ao mesmo tempo em que fazia o sutil anúncio de tão saneadora substituição. Esse é um momento marcante na história da humanidade, diante do fracasso total de todos, dos pecadores e publicanos, bem como dos religiosos, até então representantes de Israel, povo de Deus. Jesus estava gradativamente expondo a opção prática para a salvação de todos, que é o discipulado com ele. Nem o ignorar a Deus como o filho que foi embora, nem a religião hipócrita como o filho que estava em casa. E menos ainda o viver como o administrador infiel, mas sim o novo caminho, que é aprender com ele, Jesus, como é o viver correto. Na parábola do administrador infiel, Jesus não estava falando que se deve admirar alguém desleal que consegue se safar, como uma leitura mal feita desta história me dava a impressão. Ele nem mesmo estava falando que se deve admitir um administrador infiel, mas ele estava dizendo que o tal deve sim ser demitido. Há uma verdade fundamental que me escapou nas muitas vezes que li esta parábola do administrador infiel e que piora em muito o erro dos religiosos até então líderes do povo de Deus. Eles sabiam há muito tempo que o homem rico lhes tinha confiado a administração de seus bens, não a posse deles. E agora ele estava ali avisando que o acerto final de contas estava prestes a começar e que eles não estavam bem e eles simplesmente não o reconheceram e por isso a ele não estavam se submetendo. Ao contrário do administrador da parábola, daí o estranho elogio ao personagem. Em outras palavras, o elogio contido na parábola, o qual tanto me confundia, não foi a uma possível sagacidade do administrador infiel, mas sim a atitude de acato, quando mesmo ao ser cobrado pelo seu senhor, não o contestou, mas de imediato passou a com esmero tentar consertar a lambança que até então estava fazendo. Ao contrário dos filhos da luz, os fariseus e escribas, que sabedores há séculos que o seu Senhor viria e que em sua chegada haveria prestação de contas, nem mesmo o reconheceram, enquanto ali, agora, frente a frente com eles, tinha que lhes contar já uma quarta parábola, tentando diminuir deles o seu grande desacato. O elogio foi a percepção que o administrador infiel teve de sua própria situação, o qual, reconhecendo que estava em apuros, não contestou seu Senhor, como fizeram os fariseus e escribas diante de Jesus, mas sim, o mais depressa possível, saiu tentando fazer com esmero algo que melhorasse sua própria situação. Diante disto, Jesus passa a dar recomendações a seus discípulos de como alguém que quer se dar bem na vida diante dele deve agir, mas essas recomendações vão aparecer no próximo vídeo e eu espero que você esteja comigo. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal!